Saudações, alunos! Aqui é o professor Fausto, estamos juntos na disciplina Introdução em Redes de Computadores. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 4, uma aula gravada, que vocês vão assistir depois no modo offline, mas que a gente pode ainda continuar tratando esses assuntos ali nos bastidores, né, nos fóruns da disciplina e tudo mais. E, opa, esse. Vamos lá para a nossa aula 4, vamos dar continuidade naqueles temas tão importantes, continuar o protocolo TCP/IP. Vamos falar ali da camada de transporte. Embora na aula passada nós terminamos falando sobre é, os aspectos da endereçamento IP, a forma, os protocolos que regem a camada de rede, e por fim falando lá do protocolo ARP, né, que era um conceito que finaliza ali os assuntos da camada de rede. Aqui a gente vai começar a ver como que a camada de transporte se soma a tudo isso que nós vimos até agora, e alguns aspectos ali do que dá para a gente colocar em prática, ok? Vou tentar fazer uma prática com vocês aqui nessa aula, embora seja offline, mas eu espero que vocês tentem reproduzir tudo que eu fizer na aula, ou parte do que eu fizer na aula, tentem reproduzir no computador de vocês em outros ambientes. Eu espero que essa aula leve vocês a conseguir fazer isso. E vamos lá. Nós estávamos falando, vou até sair da frente um pouco, assim, né? As camadas do TCP/IP, como nós tínhamos falado, o acesso à rede, começando as conexões ponto a ponto, né? A ideia de ter um endereço físico para comunicar as conexões locais, em que o exemplo mais comum que eu falei, o computador querendo falar com o roteador, ele vai ter que usar conexões ponto a ponto para poder transmitir para esse roteador, né? Então, em consequência, os protocolos da camada de acesso à rede que vão aparecer de uma forma comum, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, opa, também. Esse aqui. Eu estou me acostumando aqui com o ambiente, né? Fazer essa gravação. E basicamente, a camada de acesso à rede, então, vai ter esses protocolos que nós vimos na aula passada. Já a camada também que nós vimos na aula passada, a camada de acesso, a camada internet, a camada rede, vai ter os protocolos de roteamento, que vai conversar, fazer com que redes heterogêneas consigam realizar transmissões, né? Então, eu tenho uma rede A, vou para a rede B, mas no caminho eu posso ter inúmeras outras conexões, roteamentos e tal, e isso, independente disso, a camada de rede vai resolver esse imbróglio de transmissão nesse caminho heterogêneo que pode a cada momento mudar, mas o protocolo tem que resolver essa questão. Tá? A gente vai ver aí o endereço IP aparecendo, né, como referência. Na camada de acesso à rede era o endereço físico, aqui já vai ser o endereço IP, endereço do Internet Protocol. Muito bem. Na próxima, que é a camada de transporte que a gente vai falar, a gente tem as conexões fim a fim, em que, independente da complexidade da rede, os hosts vão conversar, vão transmitir e vão abstrair essas questões de complexidade da rede. O que interessa é que vão entregar dados entre A e B, qualquer que seja a distância entre eles, né? Conexões confiáveis ou não confiáveis. Quando a gente fala não confiável, cuidado, porque não quer dizer que é uma conexão insegura. Quer dizer que ela não tem confirmação. Então você vai fazer da forma mais rápida possível e torcer para chegar o resultado do outro lado. Se falhar, aí você tem que tratar essa falha. O que interessa é que o protocolo vai funcionar de forma rápida, mais rápida que puder. Tem o TCP e o UDP. O UDP não é porque ele não é confiável, é só porque ele é rápido. Esse é o ponto que se ganha. Por fim, a camada de aplicação, onde estão as regras de negócio, que a gente falou também na aula passada. Tudo aquilo que interessa para o negócio, para as questões básicas ali de autenticação e tal, tudo vai ficar na camada de aplicação. A aplicação tem que dar o jeito dela. E ela vai usar os serviços das camadas inferiores para fazer a transmissão de dados, como a gente conversou. Agora a gente vai falar da camada de transporte, né? Então, camada de transporte, conexões fim a fim. Tudo que está aqui previsto nessa camada vai falar sobre portas e serviços, ou seja, tem uma porta que atende um serviço, porta da aplicação. Esse é o conceito que aparece na camada de transporte. E aqui a gente vai fazer transmissões de dados, né, na figura de segmentos e de datagramas. Os segmentos aparecem nas conexões confiáveis do TCP e os datagramas são as transmissões de dados previstas no protocolo UDP, que é o modo rápido. Assim, é uma questão só de nomenclatura. O que faz ainda continua sendo
A ideia é a transmissão fim a fim. E aqui a gente vai dar uma olhada de como funciona o fim a fim. Daqui a pouco, deixa eu lembrar como é que faz aqui, né? Eu acho que é esse aqui, né? Não, esse aqui. Caramba, eu tô me perturbando aqui. Beleza. Então eu vou sair da frente daqui a pouco, vou ficar aqui conversando com vocês, daqui a pouco eu saio da frente para mostrar. Mas basicamente o que é? Conexões fim a fim. Vamos lá. Eu tenho uma pilha de protocolo igual nós vimos lá no encapsulamento, no exemplo de encapsulamento com o modelo OSI, vamos ver aqui agora com o TCP. Camada de aplicação. Vamos aquele exemplo do banco de dados. Ela quer, a aplicação cliente quer conversar com o banco de dados lá do outro lado. Então ela vai gerar uma requisição para uma consulta ao banco de dados. A camada de aplicação vai pedir para a camada de transporte, conecte com o banco de dados lá do outro lado, ok? Vai encapsular então o pedido da aplicação solicitando a conexão com o banco de dados. A camada de transporte vai criar essa conexão e vai pedir para a camada de rede levar essa requisição para o servidor de aplicação. Então a camada de aplicação fez o dado, a camada de transporte vai fazer um segmento de dados e vai entregar na camada internet, vai pedir, camada internet, entrega esse segmento de dados lá do outro lado. A camada internet vai dizer origem e destino. Então esse cara não é aqui, esse destino não é aqui, eu tenho que encaminhar. É o meu roteador? Vamos encaminhar para o roteador e ele vai descobrir. E ele vai pegar esses pacotes de dados com os fragmentos do segmento e vai encaminhar adiante. O que ele vai fazer? Vai pedir para a camada de acesso à rede e vai dizer, encaminha esses dados para o próximo salto, que no caso é o meu roteador. A camada de acesso à rede vai criar os segmentos, os quadros, para poder fazer a transmissão encaminhando para o roteador. O roteador vai receber os quadros, vai processar os quadros, até ele conseguir reconstruir os pacotes. Ou seja, se tiver pacotes fragmentados em vários quadros, depois ele vai uni-los e vai gerar esses pacotes e vai entregar na camada internet. É aqui que acontece a mágica. Na camada internet, o que vai ter no pacote reconstruído? Vai ter a origem, que é o computador lá do cliente, o IP de origem, e vai ter o IP de destino, que não é esse computador. Ele vai olhar, tá, mas o destino não sou eu. Onde está o destino? Olhando na tabela de roteamento, eu tenho que enviar para o próximo roteador para ele poder encaminhar para o destino. Então ele vai fazer de novo o encapsulamento desses pacotes. Vai pedir para a camada de acesso à rede encaminhar os quadros. Para quem? Para o próximo roteador. Agora eu vou sair da frente. Isso. O próximo roteador vai receber esses quadros, vai reconstruir os pacotes, desencapsulando, e vai olhar, esses pacotes são para mim? Não. Esses pacotes são para um host da minha rede. Então ele vai encapsular novamente aqueles pacotes em quadros para o destino que ele a princípio já conhece, que está na rede dele. E vai encaminhar para esse destino, que é o servidor lá do outro lado. O servidor vai desencapsular, vai receber os quadros, vai reconstruir os pacotes. Esses pacotes ele vai ver que é para ele, porque o endereço IP é o dele. Vai usar esses pacotes para reconstruir os segmentos, né? Ele vai recebendo todos os pacotes até reconstruir o segmento que a camada de transporte manipula. E aqui, veja, só aqui que a camada de transporte foi reativada. Na conexão, e aqui eu volto para a tela para dar ênfase, durante a transmissão, o roteamento, a camada de transporte não é acionada. Ela só é acionada no destino, no servidor de destino. Ou seja, por isso que se chama conexão fim a fim. Porque a camada de transporte só vai falar de novo com a camada de transporte do destino. Certo? A camada de origem vai falar com o destino, como se diretamente fosse. Então a camada internet vai vai recuperar os pacotes, vai juntar esses pacotes e deles vai derivar ali o segmento, vai reconstruir o segmento de dados e entregar para a camada de transporte e destino. A camada de transporte vai pegar aquele segmento de dados que conversa com o processo lá do banco de dados que a gente usou de exemplo, e esse banco de dados, então, é a aplicação que vai receber esse dado reconstruído do segmento de dados. Veja que tudo que eu falei, ele parece complexo, de fato é, porque são vários procedimentos que são realizados, mas é estruturado, porque a resposta do servidor para o cliente vai acontecer exatamente o caminho oposto, né? A aplicação banco de dados do destino vai dizer, tá, eu preciso responder para o cliente, ele já tem a comunicação criada com o cliente, da porta do banco de dados com a porta de resposta que o cliente está aguardando aquela resposta.
Lembra que tem a porta de origem e porta de destino? IP de origem e IP de destino? Então, essas informações que são a combinação da comunicação. O servidor sabe para quem ele deve responder, qual é a porta que ele deve responder. Então, aí vai ocorrer todo o caminho inverso, a camada de transporte vai pedir para a camada de rede fazer o caminho inverso, vai ocorrer o roteamento para responder, e a aplicação de origem está aguardando lá na porta de resposta, aguardando a resposta do servidor. Ok? E essa comunicação vai voltar, como se pelo mesmo caminho que fez na ida, vai voltar pelos roteadores até o cliente de origem. Esse exemplo é muito bom para a gente visualizar como as coisas acontecem. É claro que tem outros aspectos que são interessantes a gente falar também. E aqui na camada de transporte, veja ali, a camada de transporte vai fazer conexão entre processos, ok? A identificação, eu até vou voltar aqui. A identificação dos processos ocorre por portas, como eu tinha falado. Então, a porta do cliente que conversa com a porta do servidor. A porta, o que é a porta? Talvez se vocês estivessem no chat aí comigo, vocês estariam perguntando o que é uma porta. Basicamente, é um número de identificação. Quando você abre um site, não tem a porta HTTP, que vai ser comunicada lá, que é a porta 80, 443, quando é HTTPS. Então, porta de comunicação é o número da porta que o serviço está escutando. Existem as portas padronizadas e as portas de resposta do cliente, elas são portas que a gente vai chamar de altas. São valores mais altos que é reservados para o cliente poder receber suas respostas. Os modelos, então, TCP e UDP, eles estão, além dessa questão da identificação por portas, né, eles também preveem aspectos ali do protocolo para prevenção de congestão na rede. Então, quando ocorre uma transmissão e se percebe que está demorando para ter resposta, o protocolo consegue derivar que está tendo congestão na rede. Então, ele consegue diminuir a velocidade com que transmite e ir se ajustando conforme a disponibilidade de velocidade. É engraçado que funciona muito bem. Quando começa a ocorrer perda de pacotes, basta diminuir pacotes ou segmentos, né? Basta diminuir a taxa de transmissão e esperar que isso diminua a congestão na rede. Aí, se voltar a funcionar sem perda, aí eu vou acelerando vagarosamente até chegar na velocidade que comece a acontecer perda de novo, ou que a gente consiga chegar na velocidade máxima de transmissão, caso diminua a congestão na rede. Então, esse controle de fluxo ele é natural dentro do protocolo e ele ocorre pela percepção dos resultados de desempenho das transmissões. O próprio fluxo, né, também, congestionamento e fluxo acabam tendo uma ideia similar. Né, o fluxo de transmissão vai levar a congestão ou não. E a própria verificação de integridade. Então, se o dado chegou do outro lado, ele consegue guardar informações de integridade para garantir que aquele dado chegou íntegro, chegou correto, que, embora na camada de acesso ao meio ocorre verificação de integridade, na camada de rede também, mas é melhor que em todas as camadas ocorra a verificação, porque as verificações ainda podem ter falhas, né? Pode ocorrer um desvio tal que a verificação pensou que estava certa, mas os erros foram tantos que ela coincidentemente achou que estava certa e, na verdade, estando errada. Então, é importante que cada camada tenha verificações de erros rotineiras, até porque o hardware consegue executar isso de forma rápida, sem onerar a comunicação. E eu tinha saído da frente porque eu queria falar que o modo TCP conversa em unicast e o UDP conversa em multicast. A gente já vai entender por que isso acontece. Vamos lá. A camada de transporte usa então a padronização de porta, usando uma numeração de 2 elevado a 16, que dá 16 bits no caso, né? Que é até 65 mil valores, 65.536 valores, em que até o valor 1024, por convenção internacional, a gente considera que são portas de serviços do sistema. Então a gente considera que elas têm um privilégio administrativo, um privilégio aumentado. Por quê? Para ter serviços vinculados ao sistema operacional, ao computador, que sejam privativos lá do administrador. E tudo que não tudo que é acima de 1024, até 65.536, é considerado porta de usuário para processos de usuário.
Então é comum quando a gente sobe lá uma aplicação Java que o desenvolvedor montou, ele não tem acesso administrativo lá no computador, então ele cria um processo Java no ambiente de usuário dele e usa uma porta alta para publicar esse serviço. Então a gente vê lá um serviço Java rodando na porta 8080, porque o usuário não tinha a porta 80 para poder colocar a aplicação dele. Veja esse aspecto que acontece aí. Então, os processos de usuário podem usar portas para criar serviços ou esperar por resposta de comunicação. E os processos do sistema que estão lá no nível administrador podem alocar portas baixas para colocar serviços específicos dessas portas alocadas aí pelo padrão IANA. IANA é um instituto internacional aí que estabeleceu esse uso das portas. E a gente tem, a exemplo aí, bancos de dados. Bancos de dados usam portas altas porque os bancos de dados se prevêem em processos de usuário. Então, banco Oracle, porta 1521, porta do SQL, do MySQL, o MariaDB, porta 3306, a porta do Firebird 3050, a porta do SQL Server 1433. Então, cada um tem a porta do Postgres 5432, são portas padronizadas pelos bancos de dados, mas a gente vê que todas são acima de 1024. É interessante isso. Claro que os bancos de dados podem usar portas diferentes, mas é comum a gente usar as portas padronizadas, é mais fácil de trabalhar dessa forma. Ali eu tenho uma lista de portas ali, FTP, SSH, portas padrão que se espera, né, padronizada ali, que é comum a gente usar os serviços, mas se você quiser usar eles em outras portas também dá. Se eu quiser criar um servidor FTP na porta 20.000, eu consigo. Se eu quiser colocar um SSH na porta 22.000, eu consigo também. Desde que seja uma porta alta, né? Para não gerar confusão com outros serviços de portas baixas. Como eu tinha falado, né, porta de 1 a 1024 é um padrão do IANA, e as portas altas disponíveis para processos de usuário, que a gente já tinha falado. E aí o protocolo TCP. Esse protocolo muito interessante como ele foi projetado, porque embora as camadas inferiores tenham também seus controles, suas proteções, mas o protocolo TCP ele traz uma confiabilidade para a comunicação, porque ele prevê as respostas de confirmação. Tá? Então eu falo muito na questão de protocolo, na questão protocolar de comunicação, que para você estabelecer uma comunicação com alguém, você tem que dizer lá, oi, e a pessoa vai responder, oi, tudo bem? E você responde, tudo bem, eu estou bem. E pronto, você já tem um início de comunicação, a partir daqui você já consegue transmitir dados, estabelecer aí essa comunicação viável aí. Com três trocas de mensagens, né? O oi, tudo bem, tudo bem. Então pronto, eu já tenho, com 3 trocas de mensagens, eu já consigo ter um canal de comunicação disponível. E o TCP faz isso constantemente. Para que uma transmissão via TCP tenha sucesso, ela tem o aspecto central de confiabilidade. Para que aconteça confiabilidade, você tem que ter confirmação. E é isso que acontece, aquele acknowledge, né, o ACK, o acknowledge é a confirmação de uma mensagem. O sim é o início de uma sincronia. Vamos sincronizar? Vamos. Eu confirmo o recebimento do sincronia e entrego o meu sincronia. E aí a gente dá o acknowledge da sincronia e os dois lados estão sincronizados para enviar mensagens. Tá? Então, esse que é o ponto central dos 3 passos do aperto de mão do TCP. Ele ainda assim sendo rápido, ainda só com 3 passos fazendo isso, mesmo assim sendo rápido, ainda tem a questão dele ser burocrático, porque para cada transmissão, para cada segmento entregue, tem que ter um ok de resposta. Então isso torna lento, vai tornar a transmissão mais lenta do que simplesmente sair falando, como eu estou aqui na aula falando o tempo todo. Se eu tivesse que esperar vocês dizerem que está tudo bem, que está ok, seria mais demorado, mas ainda assim seria mais seguro, garantindo que está tudo bem mesmo, né? Então vejam a diferença entre com confirmação ou sem confirmação. Só que por conta de haver o cliente falando com o servidor e o servidor tendo que responder frequentemente, a gente só consegue esse tipo de comunicação no modo unicast, como nós vimos aquele termo, né? A comunicação entre A e B somente. Você não consegue fazer isso broadcast ou multicast.
porque senão você teria que, se fosse em broadcast, você teria que esperar a confirmação de todo mundo tendo recebido, e fica inviável, né? Dependendo do tamanho da rede, fica inviável todo mundo responder que recebeu. Ou multicast, todos os destinatários de uma mensagem multicast dizerem que receberam. Então, só dá para fazer unicast desse jeito aqui. Ao mesmo tempo, vou sair da frente um pouco de novo. Quando você coloca dados quando você vai fazer um segmento de dados e você precisa colocar um cabeçalho nos dados, esse cabeçalho precisa de algumas informações essenciais. Entre elas, as portas, né, de origem e destino. Por que a porta de origem? Porque é a porta de resposta de uma requisição. Por que a porta de destino? Porque é onde está o serviço que você quer conectar. E os números de sequência, número de confirmação, são as informações ali de controle que o seu segmento de dados precisa levar para poder ser processado. A exemplo do número de sequência. Vamos dizer que você tem uma transmissão muito grande de dados, então você faz em vários segmentos. Aí tem que ter uma sequência, né? O primeiro, o segundo, o terceiro segmento, até completar de novo lá a mensagem completa, né? O dado completo que a aplicação pediu para transmitir. Da mesma forma como os outros campos, né? O checksum, por exemplo, que determina ali uma recuperação dos dados, né? Uma verificação dos dados. Aqui, o que está faltando aí, o tamanho do cabeçalho e o tamanho da janela. O tamanho da janela é a quantidade de dados que vai ser transmitido, tá? Então, tudo isso aí são os dados de cabeçalho. Quando ele fala lá o tamanho dos dados que vai ser enviado, ele tem 16 bits para dizer o tamanho. Aí ele tem alguns bytes ali para... alguns kilobytes, vamos dizer, né? 65 kilobytes até, por conta ali de 16 bits de representação, que é o tamanho do segmento que ele pode estabelecer. Por questão de urgência, tem ali as opções ou palavras de 32 bits. Então a gente tem aí uma estruturação do dado aí do que tem que ter no cabeçalho segmento. E aqui a gente está falando de 24 bytes, né? Não, 24 não, droga, 20 bytes. 20 bytes o tamanho básico ali de um cabeçalho TCP, tá? Porque são 5 linhas de 4 bytes, né? São 20 bytes mínimo que um segmento TCP tem que ter de burocracia para poder fazer a transmissão de dados aí. Isso só de cabeçalho TCP, fora os cabeçalhos de pacote, fora os cabeçalhos de quadros, né? Então, toda transmissão tem essa burocracia para pagar. E eu gosto de falar isso nesse momento, porque quando você contrata um link de internet e vai testar a sua internet, ou até, vamos pensar, o link de internet é instável. Vamos pensar numa rede local, em que você tem a comunicação do seu computador com um servidor de arquivos, por exemplo. E você sabe que os dois computadores são excelentes, então processamento, capacidade de banda e tal. Só que mesmo na conexão gigabit, não chega gigabit de transmissão. Por quê? Porque parte da transmissão é essa burocracia que não é contabilizada. Né? Que ele vai receber os bits lá, mas na hora de processar, esses bits não são contabilizados de dado efetivamente trafegado. Você vai transferir dados, você tem a carga útil e o cabeçalho, que é só burocracia. Isso, enfim, vai limitar a sua velocidade de conexão de qualquer maneira. Quanto mais carga útil, lógico, melhor aproveitamento do link. Mas a gente nunca vai chegar em 100% por conta da burocracia. Aqui a gente volta então para o UDP, só para lembrar ali os três modos, né? Unicast, Multicast e Broadcast. Né? Eu vou voltar aqui para não ficar apagado. Só que o UDP, o que ele muda em relação ao TCP? O TCP prevê, então, resposta para tudo que você enviar, tem que ter uma resposta confirmando, uma confirmação e tal. O UDP, ele não prevê isso. O UDP fala assim, olha, estou enviando, se quiser receber, recebe aí. Se não receber, também não estou preocupado não. Entendeu? O UDP, ele é voltado para velocidade. Em que circunstâncias isso faz sentido? Transmissão de áudio, transmissão de vídeo. O que a gente tem nos protocolos dessas transmissões de fluxo de mídia é que se parte do dado vier corrompida ou se perder, você ainda consegue manter alguma comunicação, porque você consegue reconstruir os dados ali com os dados que vieram antes e depois, eles conseguem reproduzir as mensagens a contento. Vamos dar exemplos. Quando você está conversando via WhatsApp, lá, comunicação de dados, e começa a perder dados, a conexão vai ficando robotizada,
vai perdendo, vai cortando a comunicação, mas você consegue receber alguns fragmentos dessa comunicação. É isso que se espera, que com parte da comunicação sendo entregue, você ainda consiga decodificar a mensagem. E pensando dessa forma, optou-se por usar o DP na transmissão, que ele vai muitas vezes perder dados, mas ele vai garantir que a maior parte possível dos dados chegue, garantir no sentido assim velocidade para que o dado seja transmitido de uma forma fluida. Se fosse com TCP, talvez não seria tão fluido, esse que é o ponto. E o UDP, então, ele fala sobre não haver confirmação de entrega e não haver reenvio. Então, por isso que acaba se tornando muito mais rápido. Como a gente vai fazer o envio e não espera que ninguém responda, você pode fazer isso no modo multicast e no modo broadcast, como eu tinha citado. Então, se você tem uma mensagem para enviar para alguns hosts e você não quer enviar individualmente, perder tempo múltiplas vezes, você pode usar um canal multicast que o protocolo multicast já vai fazer a difusão para todos os hosts destinatários. Tá? Então, para isso que serve o multicast. Da mesma forma, o broadcast, como nós vimos, né, que eu entrego para todo mundo que está conectado, vai ser via modo UDP, porque eu não vou esperar a confirmação de todo mundo, né? Senão eu vou ficar o resto da vida esperando. Veja que o cabeçalho TCP tinha lá 20 bytes e o cabeçalho UDP tem 8, né? Antes eram 5 linhas de 20, agora vem para 8. Esses 8 bytes aí são suficientes para você entregar um cabeçalho, entregar um segmento UDP com garantias ali de que está tudo funcionando. Até porque ele tem um checksum para você verificar, né? Deixa eu botar aqui. Tem um checksum para você verificar se o dado chegou a contento lá do outro lado. Então é porta de origem e destino, muito embora não vai ocorrer resposta na porta de origem, mas pode, né? Poderia. De qualquer forma, ele leva essa informação e o tamanho do datagrama para saber quantos dados estão sendo enviados, né? Naquele datagrama específico. Onde a gente aplica TCP, onde a gente aplica UDP. Essa divisão que é fundamental vocês conhecerem, porque a gente está falando aqui de confiabilidade, né? Confiabilidade ou desempenho. Então, as aplicações de TCP estão naquelas que a gente precisa de garantia. Então, se eu vou enviar um e-mail, eu não posso enviar um e-mail com UDP, porque às vezes um pedaço do e-mail vai vir cortado. Então, eu preciso enviar via TCP, que é garantido. Da mesma forma, eu estou navegando no site, eu não quero rajadas do site e às vezes vem um pedaço quebrado e o site vai ficar truncado. Eu preciso dele completo. Então, comunicação com banco de dados também tem essa pegada. Eu preciso que a comunicação ocorra de forma segura, garantida. Então, todas essas garantias eu só vou conseguir com TCP. Já o UDP, ele é útil para comunicações em que há fluxo de mídia, né? Fluxo de transmissão. Porque, como eu já tinha citado, né, os fluxos de transmissão de mídia, né, os fluxos de mídia, eles têm tolerância à perda. Tá? Então, quando você tem uma tolerância à perda, você pode usar isso em favor. Deixa eu ver se eu consigo ir do outro lado. Ah, consigo. Eles conseguem ir em favor da, digamos assim, essa tolerância de perdas, ela vai em favor aí dessa transmissão em alta disponibilidade, em alta velocidade. Serviços em alta disponibilidade também precisam usar o DP, mas aí com as devidas proporções, né? Porque se o serviço é em alta disponibilidade, ele também pode ter baixa tolerância à variação, né? Então tem que ver em que circunstâncias você vai usar isso. Ah, professor, mas o DP vai perder sempre? Não é que ele vai perder, é que ele não vai garantir. Se você tem, às vezes, uma conexão de bom desempenho e que você tem garantia de que você tem uma boa garantia de que ela não vai falhar, você pode implementar o DP para levar os serviços lá numa rede local, entre servidores e tudo mais. Mas se você não pode tolerar falhas, aí você vai ser obrigado a usar o TCP. É nesse ponto que a gente tem que ter consciência de escolher a tecnologia correta para a finalidade correta. Aí vai pegar lá no YouTube, por exemplo, como que eles fazem? Eles vão entregando fluxos de vídeo em UDP e de tempos em tempos faz uma checagem se está tudo ok. Qualquer coisa, se tiver, se aquele trecho de vídeo não tiver bom, vai lá e manda enviar de novo.
Então, quer dizer, usa a verificação do TCP, né, um checksum para verificação e tal, para poder garantir esse atendimento dos requisitos, mas usa o UDP como o caminho principal para poder dar fluidez. Então, são combinações que é importante que vocês levem isso para a carreira e vejam de que forma que o protocolo pode ser usado, ou os protocolos podem ser usados, para, de uma forma, atender os objetivos que vocês forem implementar. Deixa eu voltar para o outro lado e vamos para o próximo slide. Aqui eu vou sair da frente de novo. Olha lá. Quando a gente está falando em rede privada e rede pública, a gente tem um problema. Quando chega nesse momento aqui, a gente visualiza assim. Na rede pública, eu tenho lá IPs públicos que vão conversar entre eles. Quando eu estou na rede privada, eu vou estar usando IPs privados que não são da faixa da rede pública, né? Então a gente já sabe disso. Atrás do roteador fica uma rede privada. E aí, se eu quero conversar com a rede pública, o meu roteador ele precisa, e ele vai fazer isso, ele vai converter, ele vai guardar, digamos, uma referência da minha conversação com a rede pública e vai tomar as vezes dessa conversação. Ele vai intermediar a minha conversação com a rede pública. Porque eu não tenho endereço público, quem tem é o roteador. Então eu preciso que o roteador faça por mim. E é isso que ele faz mesmo. De fato, isso vai acontecer e o roteador vai intermediar essa comunicação por você. Se ele fosse fazer isso por endereço, ele poderia fazer um por vez. Então, o roteador respondendo por um cliente por vez na internet. E acaba não sendo muito inteligente, né? Porque se você tem só um endereço público, você vai fazer uma conexão por vez e as coisas vão ficar muito lentas. Até que outra conexão possa ser estabelecida e tal. Isso vai limitar bastante o seu desempenho. Então, e tudo isso que eu falei, né, sobre estabelecer um IP público, que o roteador vai ajudar o computador da rede privada a criar uma conexão externa, isso a gente chama de Network Address Translation, ou seja, tradução de endereço de rede na sua forma original, forma inicial. Só que como não é muito inteligente você usar uma conexão por vez, aí implementou-se no protocolo o uso de portas para determinar os serviços. Deixa eu voltar para a tela, porque estou falando demais aqui, e eu já podia estar aqui conversando com vocês. E então, já que não dá para usar só o IP, né, um por IP ficaria, não é inteligente, vamos usar por portas atreladas ao IP. Cada porta vai ter um serviço, só que eu também posso ter as portas de resposta, como a gente tinha falado ali nos exemplos anteriores na camada de transporte. E aí, quando o roteador vai fazer a conexão externa para falar com o recurso que você pediu, ele vai conversar nisso aguardando resposta numa porta, e você também, e ele vai fazer então a conversão, ao invés de simplesmente do IP público para o host da rede privada, ele vai fazer isso no nível porta também, multiplicando a quantidade de conexões que pode acontecer simultaneamente. Voltando aqui, saindo um pouco da frente de novo, a gente vai perceber que nos 3 computadores da rede interna, eles querem fazer comunicações com a rede externa, e o roteador ele vai guardar uma tabela de correlação em que o cliente está aguardando uma resposta da rede externa e essa resposta vai chegar no IP público, porque é o IP que vai fazer a conexão. E isso ele vai acontecer, ele vai guardar, o roteador vai guardar essa tabela de conversão, né, das respostas para quem interessa a resposta, para que quando a resposta chegar ele saiba para quem ele tem que entregar. Vamos dar uma olhada num exemplo prático disso? Talvez fique um pouco mais fácil observar dessa forma. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Esse aqui eu vou ter que sair da frente de novo. Porque aqui está assim. Eu tenho uma rede interna com 3 computadores, o 10.0.0.11, o ponto 22 e o ponto 33. Vejam que eles estão na mesma rede, né? Embora seja uma rede classe A, mas começando com 10, a gente já sabe que é uma rede privada, previsto lá no padrão lá como rede privada. E o roteador fica com IP 10.0.0.1.
Isso para a rede privada, tá? Esse é o IP privado dele. E as máquinas da rede privada querem conversar com as máquinas da internet, com servidores na internet. Veja lá o site A, 7.7.7.7, site B, 8888, site C, 9999. Então são 3 sites que os meus 3 computadores querem acessar. A máquina da rede interna com final 11 quer falar com o site IP lá todo 7777. Para isso acontecer, ele precisa estabelecer uma porta lá do servidor e ele precisa estabelecer uma porta de resposta para isso acontecer. Só finalizando, né, a máquina 22 quer falar com o site 8888 e a máquina 33 quer falar com 9999. Para isso acontecer, tem que haver no roteador uma tabela de tradução de rotas. Veja lá embaixo, tem ali a tradução de rotas dinâmica. Tudo que está na rede 10.0.0.0/24 vai usar o IP público 19.1.2.3. Então, tudo que for pedido da rede interna vai ser encaminhado para fora naquele IP público 19.1.2.3. A máquina final 11 vai fazer uma solicitação de HTTPS na porta reservada lá 443, né? 443, daquele servidor 7777. Ele vai estabelecer uma conexão, então, que é do IP de origem com a porta que ele espera a resposta para aquele servidor onde ele deseja lá o recurso que está lá. O roteador vai guardar essa tabela de tradução de rotas, dizendo, olha, eu vou fazer a requisição para você na internet, no nosso IP público, naquela porta 6011. Quando chegar uma resposta, eu vou te responder na porta 5011 do seu IP aí 10.0.0.11. E é isso que vai acontecer. O roteador ele vai fazer a solicitação lá para o servidor na rede externa, na porta solicitada, no IP solicitado, só que ele vai se impersonar como se fosse ele que estivesse pedindo, que é o IP 19.1.2.3 na porta 6011. O que o site responder, vai responder, né, para aquele IP público, para aquela porta que ele designou, 6011, e quando o roteador receber a resposta, ele tem na tabela de rotas dele para onde ele deve responder, na porta 5011, no IP final 11. E a mesma coisa vai acontecer para a máquina 22, ela vai solicitar naquela porta alta, ela poderia solicitar em qualquer outra porta, que é só ilustrativo, né? Qualquer outra porta a partir de 1024 até 65.536, 535, desculpa, 536 não pode. E ele vai fazer a tabela de correlação para poder pedir lá fora e aguardar a resposta. E a mesma coisa para a máquina 33, ele vai fazer a correlação ali e vai aguardar a resposta no IP público. Quando responder, vai entregar na porta que está aguardando na rede interna aquilo ali. Então isso aí acontece o tempo todo no computador da gente e é fácil da gente... Agora voltando com vocês. É fácil, eu acho que eu coloquei no próximo slide ou nos próximos ainda. É fácil da gente ver isso. Deixa eu abrir um terminal aqui que a gente já consegue visualizar. Eu tenho outros terminais abertos aqui, mas eu tenho aqui o netstat-an, ele dá uma ideia para nós aqui no Windows. No Linux também funciona esse comando. Ele considera aqui, ó, a minha máquina na minha rede local, nessa porta, estou aguardando, estou conversando com essa máquina, a conexão está fechando, né? Mas essa aqui que está estabelecida recentemente, ó, ele está conversando com essa máquina na rede pública, está com uma conexão estabelecida. E a máquina na rede pública está usando essa porta. A minha que está aguardando a resposta nessa porta. Então essa aqui é a porta que seria da rede privada, né, a porta de resposta na minha rede privada. O que o roteador está usando para, no caso, a porta pública que ele está usando, aí é o roteador que vai fazer e a minha máquina nem fica sabendo qual foi essa comunicação que aconteceu. O que ela fica sabendo é só que vai chegar uma resposta nessa porta alta que eu designei ali, que o meu processo designou. Beleza? Então a ideia é essa. Aí a gente tem
essa tradução de portas ela é muito importante que vocês compreendam isso, porque isso aqui vai designar ali derivações para regras de firewall, para como o firewall local se comporta, e se você bloquear portas altas, você sabe que vai impactar nesse tipo de comunicação e tal, particularmente na resposta. Aqui a gente vai fazer umas pequenas práticas, né? Então eu vou voltar naquele terminal, eu devia ter deixado ele aberto. Eu vou abrir ele de novo. Abrir ele de novo aqui. A gente tem ali os comandos que fazem sentido no ICMP, lembrando que o ICMP é da camada de rede, mas ele tem algum parentesco aqui com a camada de transporte. A gente vai perceber isso quando chegar lá no TraceTCP ou no TCP traceroute, né, que são os comandos que aparecem aí nesse contexto. Eu fiz para vocês o netstat, né, que a gente viu ali as portas conectadas no meu computador, então netstat-an me dá as portas que estão ali com conexões estabelecidas, ativas ali no computador. Tem serviços escutando na minha máquina, os escutando são esses, alguns em portas baixas, a exemplo aqui dos compartilhamentos de arquivos na rede, e outros de portas altas, que são processos de usuário. Esse aqui também está escutando, né, serviços locais, e outros que estão conectando uma série de motivos aqui. A gente tem aquele comando ping, ele é muito legal, é um serviço ICMP, que ele nos permite, deixa eu limpar aqui, nos permite ver resposta para servidores que estão aí em alguma distância, né? E o legal é que ele nos dá o tempo de resposta, isso aqui é interessante. Porque esse servidor aparentemente está perto, né? 26 milissegundos é um tempo razoavelmente perto. Agora, se eu tentar fazer um ping para um servidor em outro país, talvez ele dê um tempo diferente, ó. Então, eu saí de 26 milissegundos, que é ali em São Paulo, para 150 milissegundos, que eu acho que é em Denver, não lembro bem o lugar que está esse servidor. Mas ele fez um passeiozinho intercontinental e ainda voltou com 150 milissegundos, que já é um tempo, né, questionável aí. Para quem joga videogame aí na internet, sabe que 150 milissegundos já é praticamente inviável para joguinhos atuais. Aí os FPS de hoje em dia não dá para jogar com esse lag, não. Mas a gente não sabe onde está esse servidor. Então, talvez, se eu fizer um traceroute, que no Windows é chamado tracecert, né? Traceroute, para o... eu vou colocar o "-d" para não resolver nomes, para ir rápido. E eu vou tentar ver qual é o caminho que eu chego naquele 8.8.8.8. E ele, com poucos saltos, eu provavelmente vou chegar nele, porque a princípio esse IP está respondendo dentro do Brasil, tal, a princípio lá em São Paulo. Poucos saltos. Eu disse poucos saltos, amigos. Amigo, seja bonzinho, poucos saltos. Vamos lá. Por que está aparecendo os asteriscos? Porque algum servidor no caminho não está respondendo o protocolo ICMP. Tá? Então, ele fez vários saltos, porque tem inúmeras conexões do meu provedor de internet até chegar lá nessa rede, mas a princípio é um endereço que é respondido ainda no Brasil. Se eu tentar fazer o mesmo comando para aquele 4221, ele vai dar um rolê aí para outro país. Mas como eu estava falando do asterisco, então eles são ativos de rede que não respondem o ICMP, que não querem que não vão responder. Ele te ignora e ele não te dá a resposta lá do quanto tempo é até ele. E isso dificulta nosso mapeamento das coisas na rede, mas ainda assim por outros motivos é viável. Aqui qual foi a diferença, né? No salto 6, embora o meu provedor de internet até o salto 6, salto 7, ele estava lá naquela rede 100.120 e tal, no salto 6, 100.120.25, aí ele vai para aquela rota ali do 195 dessa vez, né? E depois ele fala com o 25.204, que é outro roteador. Por que ele vai para outro lugar? Porque provavelmente ele vai fazer uma rota internacional, e aí é onde lá no salto 9 ele já foi para outro continente, viu? Que deu 150 milissegundos de resposta. Ao passo que no exemplo anterior eu tinha no salto 7
mudado talvez de estado, né, de unidade federativa no Brasil aqui, tinha saído daqui da cidade, tinha ido para São Paulo, né, desse salto aqui. Aqui aconteceu que no salto 6 ele foi para algum outro roteador, ainda talvez de sinal de satélite e tal, para depois, apesar que eu acho que o salto de satélite é esse aqui, e depois ele foi lá para os Estados Unidos, porque a princípio esse IP é lá nos Estados Unidos, o 4221 em particular, que a gente pode, de repente, vamos pegar esse aqui, vamos dar uma olhada, aí eu vou passar para vocês aí como que isso funciona. Deixa eu pegar aqui, eu acabei esquecendo de abrir, vou puxar para cá. IP Geolocation. Eu tinha esquecido de abrir o IP Geolocation para a gente poder fazer essa comunicação. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, IP Geolocation, basicamente... Opa, esse aqui mesmo. A gente coloca aqui o IP que a gente quer saber. E ele vai dizer para nós o lugar, ó, New Jersey, Estados Unidos. Se eu falasse aquele 8888, né? Vamos pegar o 4221 melhor. Porque o 8888 ele é meio... ele é mentiroso, né? Ele responde o mesmo IP em vários lugares do mundo, como se fosse um IP próximo. Mas se a gente colocar aqui, então, voltando para os endereços que nós vimos, vamos pegar esse IP aqui, cliquei no lugar errado. Vou pegar esse IP aqui e voltar para a nossa navegação. Onde, meu filho? Acho que eu deveria ter... Ah, tá, eu estou clicando na tela errada. Aí, eu vou colocar aquele IP para nós. Ele vai dizer para mim, ó, São Paulo, como eu tinha falado lá. Então, esse ponto aqui já nos dá uma ideia de como as coisas funcionam, né? Porque eu consigo, com geolocalização, eu consigo identificar onde está esse determinado endereço e para a gente poder triangular aí as velocidades de conexão e tudo mais. Então, aqui deu uma diferença clara que para chegar em São Paulo, eu precisei de 26 milissegundos em média. E para chegar em Denver, New Jersey, eu precisei de 150 milissegundos em média. Tá? Em particular, esse aqui, até o 4221, a gente pode copiar também, né? Pode executar também. Vamos tentar aqui. Ele é um servidor de nomes lá da raiz, mas ele está em North Carolina, né? Então, em Charlotte. Ela, enfim, logo ali, né? No outro continente. Aí aqui a gente já tem uma ideia de como analisar esses desempenhos de rede e tudo mais. Beleza? Fizemos aí, ó, experimentos aí com os 3 comandos. A gente tem outros comandos para dar uma olhada. Um deles que eu acho bem legal, a gente tem no Linux o TCP Traceroute. Eu acho fantástica a ferramenta, porque você consegue fazer o mesmo traceroute que nós fizemos agora, só que o traceroute do Linux e do Windows, ele usa o protocolo ICMP. Se o protocolo ICMP estiver bloqueado por regras de firewall, você pode não conseguir testar a rede de forma adequada. Aí você tem que usar o TCP Traceroute, que ele vai conectar em serviços que muitas vezes, né, são serviços que estão publicados. Então, se você tenta dar um ping no servidor e ele não responde, o ICMP está bloqueado. Mas se você tenta acessar a página do servidor, aquele HTTP do servidor, vai funcionar. Porque o TCP, aquela porta via firewall está aberta e está disponível. Tá? Então o bloqueio está por protocolo ICMP somente. E o TCP Traceroute tem um equivalente no Windows, que é o TraceTCP. Muito embora ele está lá disponível para baixar no GitHub, mas se você instalar o Network Packet o Capture, né, o capturador de pacotes em rede, que é um aplicativo que fica fica vinculado ao sistema operacional para interceptar pacotes de comunicação, ele consegue conversar com esse aplicativo TraceTCP e você consegue fazer o que o TCP Traceroute faria, né, em condições ali do mesma situação do TraceTCP. Eu acabei esquecendo que eu tinha que ter colocado desktop, TraceTCP, eu tinha que ter colocado o diretório aqui do aplicativo, mas eu tenho TraceTCP do 88, opa,
8.8.8.8 na porta 53, que é DNS, né? Que eu lembro que esse servidor é de DNS. 3TCP. Ah, tá. O 3TCP está aqui. E eu devia ter executado como modo administrador. E aí ele está traçando a rota para aquele destino naquela porta. Então, se eu não tiver limitação de regra de firewall para aquele serviço que eu estou tentando conectar, ele vai funcionar direitinho. O 3TCP, ele faz similar ao que o Traceroute, só que eu acabei não colocando o parâmetro lá que acelera, né? Que é para evitar a conversão de nomes de cada IP. Veja que ali cada host vai ser configurado, ele vai ser perguntado pelo endereço dele. Isso aí dá uma lentidão aí na consulta, né? Eu não lembro agora o parâmetro do 3TCP, a gente já olha em seguida, mas eu acho que é "-d". E a gente pode aguardar aí a mesma consulta que nós fizemos e verificar se ele vai resolver os nomes ali de alguma forma, né? Mas eu queria que esse comando terminasse para a gente poder continuar, né, o raciocínio. Acho que agora, né? Já era tempo. Vamos, filho. É o próximo ainda. Eu só queria deixar mostrando aí que ele chega na porta 53 e ele, inclusive, acho que ele diz que ela fica aberta, né? Que ele dá a ideia de que ela está aberta. Nossa, como a rota deu uma bagunçada, né? A princípio a gente tinha feito com menos saltos. Foi com 12 também. Ah, pensei que tinha sido com menos. Mas foi com 12 saltos também. Ó, destino alcançado, conexão estabelecida. Ou seja, a porta está aberta. Deixa eu colocar aqui o 3TCP. E vamos dar uma olhada aqui, se vocês usarem. Tem que ter só o... cadê o "-n"? O parâmetro "-n" que vai fazer com que a comunicação fique mais rápida, porque ele não vai resolver nomes. Aqui a gente vai ter, então, o mesmo comando. Podemos fazer com outro site, né? "-n" para não resolver nomes. www.unicesumar.edu.br. Vamos ver na porta 443, que é o HTTPS. "-n". Ué, acho que o "-n" é no final, então, né? "-n" é no final, foi mal. Aqui no meu ele reclama que ele precisa de autenticação. Ó, vê que fica um pouco mais rápido, porque ele não vai ficar perguntando o nome para cada salto. Embora alguns hosts no caminho não respondem ICMP, não respondem porta 443, eles também têm essa dificuldade aí de identificar o tempo de resposta. Eles estão dropando as minhas respostas. Mas isso já coloca para nós uma ideia de como aproveitar esse tipo de aplicação, né, para fazer os testes na rede. Ó, vê que foi um pouco mais rápido agora, os que estão respondendo são mais rápidos. Então, para ir no site do Unicesumar, a princípio deve ser São Paulo também, pela rota que está indo, né? Vamos ver, a rota anterior a gente ia lá no 100, 120, 25, depois no 7214. Mas ele já foi para outro caminho, né? 19, 128. Então aqui eu já sei que eu estou passando por outros roteadores na rede, está indo para possivelmente a minha operadora de telefonia, ó, já foi para outro caminho. Os dois saltos anteriores eles não responderam, mas pelo menos a gente já chegou no IP destinatário. E a gente pode inclusive usar esse endereço IP e verificar onde que está a hospedagem dele, né? Outra curiosidade aqui também. Estou na tela errada. Vou botar aqui. Vamos ver onde ele está hospedado. 104.20. São Francisco, Califórnia. Olha que interessante. Então, o site do Unicesumar está numa hospedagem na nuvem e por hora, num servidor lá nos Estados Unidos, né? Pelo menos respondendo para mim é isso. Pode ser que para vocês, quando vocês fizerem o teste, talvez ele roteie para outro lugar. Mas são respostas interessantes, né? E aí a gente consegue ter uma rastreabilidade razoável aí em relação a geolocalização. Eu gosto muito desse exemplo. Aí a gente tem um outro exemplo interessante, um pouco mais prático também, que é falar de Wireshark.
Eu sei que a gente está avançando nos nossos slides aqui de uma forma interessante, mas esses exemplos eu acho que para curso de redes eles são bem interessantes sim. E eu gosto de trazê-los, inclusive. Eu fiz aqui, só para entendimento, eu fiz duas maquininhas virtuais em que eu vou colocar aqui o IP delas funcionando. Vou abrir aqui do lado, 10.1.1.4. Aqui tem uma página web, certo? Com HTTP funcionando. E aí eu consigo, esse aqui está hospedado na minha máquina virtual que eu chamei de web server. Tá? Aqui eu acho que não está referenciado o nome dela, mas eu poderia escrever aqui no nome dela para vocês saberem que é ela que está aqui mesmo. E a gente vai usar o Wireshark para ver o que acontece na rede, ok? Nessa comunicação com essa máquina, ok? Eu vou pegar aqui com o site, vou dar um F5 aqui, para ver onde está dando tráfego. Observe que na interface Ethernet 4, eu estou conversando, não, estou na tela errada, estou conversando com a minha máquina, ok? Máquina virtual, e eu fiz um tráfego ali de comunicação com ela. Eu vou dar uma olhada nos pacotes, nos quadros e pacotes de dados que estão, e os segmentos que estão sendo trafegados ali, no nível protocolo. Observa que não está passando nada. Certo? Não tem nada, não está capturando nada. Porque simplesmente eu não estou conversando com a máquina. Mas se eu pegar aqui, deixa eu pegar o terminal dela. Vou colocar o terminal dela aqui do lado. E se eu clicar aqui e der um Enter, ó. Não, filho, outra tela. Se eu der um Enter, eu vou mandar comunicação com ela de SSH. Porque eu estou conectado no terminal dela com SSH, tá vendo? Ó? Então, se eu rodar comandos, esses comandos vão rodar via protocolo Secure Shell, que é a forma como eu estou conectado nela. E aí, se eu quiser, via Wireshark, não ver o SSH e ver só o HTTP, eu posso colocar aqui um filtro TCP. Acho que protocolo, não, TCP.stream, TCP port, vamos colocar TCP port. TCP port 80 ou UDP port 80. E pronto, eu tenho aqui alguns pacotes que foram trafegados e talvez esteja acontecendo lá um refresh na página. Eu vou colocar ela aqui do lado. E aí eu consigo ver a comunicação. Olha lá, fiz um refresh na página e ele conversou os segmentos de dados que foram trafegados. E aí aqui, modo TCP, ok? Segmentos. E eles podem ser reconstruídos, você pode visualizar via reconstrução, né? Cadê? Desculpa, preparar. Cadê? Seguir. Seguir o fluxo TCP. E eu posso ver o que foi que esse fluxo de segmentos, quando reconstruído, o que tem dentro dele. Observa que tem aqui um monte de informações, certo? Embora pareçam criptografadas, mas elas não estão. A princípio são imagens. Né? Vamos ver se elas são imagens mesmo. Cadê? Open Logo PNG. Então são imagens. Eu posso ver outros segmentos. Esse aqui. Vamos seguir aqui, não, vamos seguir o fluxo HTTP. E aí ele vai me mostrar aqui os textos que foram copiados. Olha, eu tenho aqui um texto que foi copiado que faz parte da página. Ok? Então aqui eu consigo visualizar o que está sendo trafegado. E por que eu consigo visualizar? Porque está HTTP que não é criptografado. Eu preparei nessa máquina, aqui a gente pode limpar esses fluxos, beleza? Eu preparei na comunicação com essa máquina um fluxo HTTPS. Eu posso colocar aqui o tcp.port igual a 443 ou o dp.port igual a 443. Então não está passando nada HTTPS. Se eu passar alguma coisa HTTPS, vai vir criptografado. E eu vou para a página. Observa que agora eu tenho aqui toda a comunicação, ok? Criptografada. E mesmo que eu faça que eu tente
identificar a comunicação, ó, seguir o fluxo TCP, ele vai vir criptografado para mim. Vão ser os caracteres misturados ali e eu não sei em que lugar que passou o certo texto, porque ele vai vir todo criptografado, eu não sei o que está sendo trafegado ali. Somente quem vai saber? O meu navegador e o servidor de aplicação. Eles que vão ter as chaves criptográficas que decifram essa comunicação que está acontecendo aqui. Então, é muito legal a gente perceber essa forma como as coisas acontecem. A gente vai percebendo que a criptografia funciona e ela está ali presente, né, na comunicação. E é com ela que a gente, enfim, é com ela que a gente vai acabar convivendo nas próximas comunicações aí. Se você quiser ver as coisas acontecendo, tem que ser só com HTTP mesmo, né? HTTPS não vai rolar. Com HTTP a gente consegue, vamos ver aqui os filtros que a gente já tinha falado. Aqui tem vários filtros prontos, né? Filtros básicos ali, HTTP, ó, modo HTTP somente. E a gente consegue ver os segmentos de dados transferidos, né? HTTP ok, observe. E se a gente quiser ver aqui o fluxo HTTP, a gente consegue ver os dados ali trafegados. Veja que são vários segmentos que foram combinados nesse fluxo, né, o stream, e ele remonta aquela comunicação lá. Se eu voltar a falar do SSH, a gente tem os SSHs aqui que é legal de ver também, porque o SSH é criptografado, né? Então, não é esse terminal. É o outro terminal. Deixa eu voltar no outro terminal do web server. Aí se eu tenho aqui os comandos de SSH, ele também é criptografado, né? Ele também é criptografado. Eu posso olhar aqui o fluxo, né? Seguir o fluxo TCP. Ele também está criptografado. Vejam que são até uma quantidade grande de bytes para um enter que eu dei, que eu cliquei ali. Mas ele tem várias informações de controle misturadas, né? Convertidas ali dentro da comunicação. Esse fluxo TCP aqui, aqui, fluxo TCP ele também está criptografado, como era de se prever. Ok? Então é assim que funciona. A gente tem ainda, por exemplo, se eu quiser fazer testes em DNS, eu tenho o NSLOOKUP, um comando que eu acabei não colocando no material, unicesumar.edu.br, e se eu quiser fazer aqui no modo, acho que o DNS tem, não, DNS não, vou fazer aqui tcp.port, igual a 53, ou udp.port igual a 53. 53 é a porta do DNS, tá? Então eu vou fazer deixa eu sair da frente aqui. Eu vou colocar NSLOOKUP nesse endereço. Não, filho. Aí o web server, ele acabou fazendo a pergunta. Não, ele não fez a pergunta para fora porque ele foi para outra interface. Vamos tentar fazer isso em outra interface, porque essa aqui que estamos escutando é a do... Deixa eu até guardar o filtro aqui. E vamos lá fechar essa comunicação, continuar sem salvar. E vamos para a interface que tem comunicação o tempo todo, né? O Loopback Traffic, vamos essa Ethernet aqui. Vamos escutar nela. Veja que aqui vai acontecer um zilhão de... Não deu? Continuar sem salvar. Eu acho que vamos só esperar com a interface que está dando tráfego aqui. Tinha que ser a Ethernet. Essa aqui. Essa interface... é verdade, eu estou sem comunicação aqui, não está acontecendo nada para fora. Eu vou colocar aqui um filtro de DNS. Aí eu não vou fazer isso agora no meu web server, eu vou fazer no meu computador. Eu vou fazer o NSLOOKUP www.unicesumar.edu.br. E ele vai ter então um filtro de chamadas, ó, o protocolo DNS na porta 53. Fiz lá para o meu servidor de DNS e ele vai responder para mim as informações. A princípio o DNS não é criptografado, né? Mas ele tem ali, observa, ele não é criptografado, então ele aparece a pergunta que eu fiz. Aqui é uma resposta UDP do que eu havia
havia perguntado. Deixa eu fechar esse aqui. O fluxo que eu havia perguntado. Esse aqui talvez a gente dê uma olhada e seguir o fluxo DP. Aqui tem essa filtragem, né? E aqui eu consigo ver, então, o serviço de DNS, né, o protocolo DNS sendo usado e os pacotes que trafegaram ali da minha consulta DNS. É o tipo de filtro que a gente consegue fazer. Vale muito a pena vocês que vão trabalhar com redes aprender os filtros de Wireshark, né, como o Wireshark opera, para justamente vocês poderem voltar aqui para a tela, voltar aqui com vocês, para vocês poderem fazer essas filtragens aí e estabelecer aí, identificar o que está acontecendo na rede e tudo mais. Então, esses exemplos são bem virtuosos nesse sentido, tá? A gente falou sobre o desafio, né? A gente tem as análises aqui nível quadro, pacote. Aqui tem que dar uma fuçada no Wireshark para ver nível quadro e tal. Mas eu acho que vocês, se for o caso, se for necessário visualizar isso, né? Você consegue esmiuçar nesse ponto, tá? O Wireshark ele tem essas vantagens aí, é uma ferramenta muito poderosa para ajudar no dia a dia nas redes. Beleza, aqui a gente já avançou bastante o assunto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Por fim, não menos importante, a gente já falou de alguns, mas a gente vai falar de outros protocolos da camada de aplicação. Usar esses minutos finais da aula aí para visualizar o que há na camada de aplicação para se pensar. Lembrando que até então a gente falou de todas as camadas. O foco dessa disciplina é vocês compreenderem o funcionamento da camada de acesso ao meio, camada de rede e camada de transporte. Camada de aplicação a gente vai falar para terminar a pilha TCP/IP e na próxima disciplina vocês vão visualizar serviços de rede, camada de aplicação, com alguma profundidade, e outras questões de segurança e outras questões relacionadas aí com a comunicação em rede. O ponto aqui que eu quero deixar claro para vocês é que é importante que você se familiarize com os serviços de rede, que tem alguns serviços fundamentais, né? Em particular, aí na camada de aplicação, muito embora a gente espera que ocorram as regras de negócio, ou seja, aquilo que interessa para o seu cliente, aquilo que interessa para a sua empresa, mas aqui também acontecem serviços que vão colaborar para o funcionamento da rede. Então, até então a gente não falou de DHCP, até então a gente não falou do DNS, do próprio DNS. Então, são serviços que não estão acontecendo nas camadas abaixo. Eles acontecem na camada de aplicação, são gerenciados como se fossem sistemas, né? Tanto que são softwares que a gente tem que ativar no nosso ambiente para fazer funcionar. Então, concorrendo com as regras de negócio, tem as aplicações, aí, os serviços de rede que embasam aí o funcionamento da rede. Em consequência, a gente tem que saber, você profissional de redes, tem que se preparar para trabalhar, pra conhecer pelo menos esses serviços que eu tenho listado aí, tá? Embora nesse momento a gente não vá se aprofundar neles, mas é importante que você os conheça daqui para frente. Então, o serviço de DNS que eu acabei de citar, né, com a resolução de nomes que são legíveis por nós, para endereços IP que são o que o computador trabalha. Então, eu tenho que ter uma correlação entre o que é bom para nós e o que é bom para o computador. O DHCP, que é a alocação dinâmica de endereços IP para máquinas, em que você tem que entender como funciona. Ele começa num broadcast, o seu computador faz um broadcast para a rede e pergunta: tem alguém distribuindo IP aí? Aí o servidor vai responder: eu estou distribuindo. E vai alocar um IP para o seu computador a partir ali de uma comunicação. O seu computador faz um broadcast e o servidor responde unicast. Olha que coisa interessante. É bacana de conhecer esse tipo de situação. O serviço NTP é o serviço de Network Time, ou seja, tempo da rede, ou data hora da rede, em que ele sincroniza as máquinas para usarem a mesma data hora.
é fundamental para alguns algoritmos de criptografia, ferramentas como autenticação de 2 fatores que gera chave lá baseada em tempo. Então, se a data-hora estiver desincronizada, você não vai conseguir chaves que correspondam de um lado para o outro, né? A data-hora é fundamental para esse cálculo, porque usa o minuto específico, aquela hora específica para gerar aquela chave para uso ali naquele momento. Então, se a hora estiver errada, vai chafurdar seu cálculo. O TLS-SSL é a referência para criptografia acoplada em outros protocolos. Se você quiser HTTP com criptografia, vai aplicar o TLS. Se você quiser e-mail com criptografia, vai aplicar o TLS e por aí vai. Então, o TLS Transport Layer Security é o protocolo que criptografa as comunicações. É importante que vocês estudem essa presença aí. O HTTP é a transferência de hipertexto, um dos protocolos essenciais para a comunicação. Eles estão aí, permeiam aí inúmeros serviços na internet e são essenciais justamente por conta da transferência de texto, transferência de dados aí em vários contextos. O HTTPS, por sua vez, é a versão criptografada, é a mesma coisa usando o TLS. Tá? O SSH é o envio de comandos administrativos via canal criptografado. Então você tem uma forma de enviar comandos. A exemplo do Telnet, que é a mesma coisa que o SSH, porém não é criptografado. O Telnet você precisa saber que existe, precisa eventualmente usar, porque quando você vai configurar um roteador, um switch, você acaba precisando conectar via Telnet e ativar o SSH para depois, em outros momentos, fazer isso de forma criptografada, de forma protegida. Mas o Telnet é a forma de enviar comandos administrativos para um host remoto, usando um canal não criptografado, usando um canal aberto, né, em claro, interceptável, né? E o SSH, por sua vez, criptografa essa comunicação de ponta a ponta e é o mais normal para você fazer configurações de servidor e tudo mais. A suíte ali, SMTP, POP e IMAP, são os protocolos de troca de e-mail. SMTP é de envio, Send Mail Transfer Protocol. Então você vai enviar e-mails do cliente para o servidor, de servidor para servidor. O enviar é via SMTP. E o POP e o IMAP são como se fosse o lado do cliente, o receber e-mail. Tá? O SMTP envia de servidor para servidor até chegar no servidor destino, onde é a caixa postal do destinatário. O POP o Post Office Protocol, é como se você vai na agência do Correios pegar suas cartas. Ele essencialmente foi pensado dessa forma, absolutamente dessa forma, imitando caixas de correio mesmo, por isso que se chama e-mail, né? Correio eletrônico. Porque você vai lá no servidor, tira suas mensagens e leva embora. Esvazia o servidor. Foi criado numa época em que os serviços precisavam disso, né? Porque os servidores tinham pouco espaço. Você tinha que ir lá realmente esvaziar. Hoje você acaba tendo seu Gmail com N gigas de armazenamento, você consegue manter suas mensagens lá. Mas é uma mudança de paradigma considerado lá da origem de quando foi criado o POP. O IMAP é uma forma de você olhar a caixa de correio e deixando lá mesmo, você não tira de lá, você simplesmente lê e continua armazenando no servidor. Foi uma maneira de usar o armazenamento do servidor que poderia ser um pouco mais barato, né, quando compartilhado, e deixar o espaço dos clientes, que você não precisa ter HD no cliente, você usa do servidor, que seria uma proposta, uma alternativa para as estruturas iniciais. Como eu falei, hoje em dia isso não é muito relevante, porque um armazenamento acaba sendo barato, tanto no servidor quanto no cliente, né? Relativamente barato. Mas os protocolos foram pensados dessa forma e, por exemplo, o Gmail faz isso, né? Ele é um IMAP. Você vai no servidor via web, acessa lá os e-mails e eles continuam no servidor o tempo todo. Você nunca baixa e apaga do servidor, que faria isso com POP. Você pode fazer, mas não é recomendado. É melhor deixar lá no servidor, que o armazenamento dele é mais seguro do que o seu computador aí, que pode pifar. Esses 3 protocolos, então, eles se permeiam ali eles estão ali no contexto de e-mail. Eles podem receber criptografia de TLS, lá de SSL. Eu acabei não falando com detalhes, mas o TLS está entre os protocolos
atualmente usados, porque o SSL tem falhas de segurança. Ele é historicamente o que era usado há umas décadas atrás, e com o tempo surgiram as falhas de segurança, né, as vulnerabilidades, até que surgiu o TLS, que resolve as vulnerabilidades, mas que já está na terceira revisão, né, 1.3, e as anteriores têm lá suas limitações e vulnerabilidades. O TLS 1.2 ainda é utilizável, mas o 1.1 e o 1.0 tem vulnerabilidades, não é o caso de usar, tá? Porque ele pode ser interceptado e gerar problemas aí para sua segurança. Então os protocolos de e-mail seguem essa mesma ótica, usa o TLS 1.3, 1.2 para poder criptografar as trocas de e-mails entre servidores e clientes. Aí depois a gente tem o protocolo FTP, que vocês têm que conhecer, porque é o protocolo de compartilhamento de arquivos em rede, no sentido um servidor de FTP e cliente de FTP que vai lá e busca esses arquivos. É uma forma de compartilhamento, ele não é totalmente seguro, mas ainda no modo anônimo ainda é muito utilizado na internet para você compartilhar instalação de aplicativos, ISO de Linux, etc. Você vai acabar usando o FTP de uma forma rotineira. Agora, se você precisar autenticar, aí tem que tomar cuidado porque o FTP não criptografa senha. Então, se a sua comunicação com o servidor for interceptada, a sua senha vai aparecer em claro lá. É o protocolo que prevê isso aí. Você consegue criptografar FTP, mas ainda com TLS, mas se você quer mesmo compartilhar arquivos criptografados, use outros protocolos que o HTTP, por exemplo, pode ser HTTPS e vai ser muito mais eficiente. Bom, a gente tem o Samba e o CIFS, que são para compartilhamento de arquivos em redes locais. Quando você tem uma comunicação direta entre os computadores, você pode compartilhar ali uma pasta na rede e vai usar esses protocolos. SMP, que é o Service Message Block, e o CIFS, que é o... esqueci agora a sigla do CIFS, mas o CIFS é implementado nas redes Windows e o SMB nas redes Linux. Infelizmente, o SMB tem vulnerabilidades, problemas de segurança. Normalmente não é o caso de você usar SMB. Né? Para uma rede local dá para usar, mas desde que você não tenha exposição desse compartilhamento para muitos computadores, né? Seja só ali para aquele grupo de trabalho. Senão você pode expor vulnerabilidades que vão prejudicar a sua rede. Né? O LDAP é o serviço de protocolo, né? Desculpa, de diretório de identificação de hosts. Então ele na verdade ele é muito mais do que isso, né? Para falar com poucas palavras é difícil, mas basicamente nas redes Windows você tem o que aparece como Active Directory, que é o diretório de, quando eu digo diretório de referências, né, para todos os ativos da rede, entre usuários, computadores, servidores, impressoras, tudo isso fica catalogado nesse chamado diretório. E o LDAP é essa finalidade, porque o Active Directory da Microsoft nada mais é do que um LDAP melhorado. O LDAP é o protocolo aberto que a gente usa em qualquer rede que quiser, e o Active Directory é o LDAP com as melhorias que a Microsoft implementou do produto que elas vendem. Mas é importante que você saiba o funcionamento de LDAP, a forma como os objetos são identificados na rede para criar, digamos assim, esses serviços nas redes e manipulá-los. Toda rede precisa de um serviço de diretório que se preze aí para poder compartilhar recursos, tá? É o ideal aí entre autenticação e controle de acesso pode ser feito pelo LDAP. Os três últimos serviços ali, o RDP, o Remote Desktop, o acesso remoto, é um acesso remoto administrativo, em que você tem uma oportunidade de acessar um ambiente gráfico de máquinas de forma administrativa, enviando comandos administrativos e tudo, e compartilhando tela. Isso é muito legal. No Windows, a Microsoft implementa isso no Windows, fica muito bom. E dá para você implementar no Linux também, normal. Né? Hoje em dia é muito mais difundido, mas é mais comum a gente usar em Linux o VNC. O VNC basicamente é um serviço de compartilhamento de telas também, em que você mostra a tela via rede, você pode compartilhar essa conexão, e que você consegue ter acesso, inclusive de usuário, inclusive até administrativo,
como se você estivesse remotamente no computador. Você faz isso, você visualiza a tela do computador remoto e envia comandos, inclusive. O RDP, por sua vez, ele tem umas camadas de autenticação diferentes e outras particularidades. Você pode, inclusive, iniciar uma sessão remota paralelas à sessão local do usuário remoto. E o VNC não, o VNC ele interage com a interface do usuário remoto. Então, se eu vou conectar no computador, quem estiver na frente do computador vai ver eu mexendo o mouse, vai ver eu mexendo, escrevendo lá no computador, porque a tela que está projetando lá no computador remoto, eu interajo com ela, né? A ideia é enviar comandos via protocolo seguro ali. É muito útil, né? Os dois casos, né, RDP e VNC, são muito úteis para administração e tal. Por fim, o SNMP é um protocolo ali, um conjunto de diretrizes para você enviar comandos administrativos e monitorar redes de uma forma bem ampla, né? Esse NMP é importante que vocês conheçam, porque você consegue fazer monitoramento e até enviar comandos também. O princípio SNMP envia comandos, O princípio basicamente leitura, né? Network Messaging Protocol. Você pode receber comandos, mas você pode receber informações administrativas lá das máquinas, informações gerenciais, informações como é que diz, de gerenciamento, né? Management Protocol, né? Network Management Protocol. Mas eu consigo, a princípio, eu consigo enviar comandos também. Como a gente acaba usando isso rotineiramente só para receber informações administrativas, por exemplo, você pode fazer com que a máquina envie informações de uso de disco, uso de CPU, consumo de memória, congestão da rede, os ativos de rede podem enviar essas mensagens também. Você pode criar um gerenciamento, né, um perfil de gerenciamento dessa rede usando esse NMP. Tá? Então é importante que conheça todos esses protocolos, estudem com profundidade todos eles, porque isso vai trazer facilidades para o seu gerenciamento de redes daqui para frente. Né? Se tiver uma rede para gerenciar, vai ser em cima desses conceitos aí. Por fim, não menos importante, ficam as dicas aí de final de aula, né? Embora eu tenha falado um panorama da camada de aplicação, vocês têm que estudar com ela, estudar com mais profundidade ainda. Para o final da aula, eu gosto de falar muito sobre por onde continuar, né? Aqui eu trago alguns exemplos aqui embora seja mais informações sobre segurança, é importante que nesse momento da carreira de vocês foquem também na segurança. Essa cartilha do CertBR, ela é muito relevante para esse assunto e ela, para quem está iniciando nas redes, já vai dar um panorama muito legal para instigar vocês a estudarem com profundidade tudo que foi falado nessa aula, tá? No caso, no curso, né? A gente falou de todas as camadas do protocolo TCP/IP e todos os serviços que eu falei agora sobre a camada de aplicação. Eles se combinam aí nessa cartilha de uma forma bem lúdica e bem interessante. Inclusive, vocês podem divulgar isso aí para parentes que queiram aprender sobre segurança nas redes, segurança de uso do computador e como as coisas funcionam assim de uma forma para nível usuário aprender, tá? Então a cartilha do CertBR é bem interessante nesse sentido, vale para todos, né? Experientes e iniciantes. E como prosseguir, né? Como eu tinha falado em algum momento, eu falei para vocês na aula anterior sobre Cisco, né? Cisco é uma empresa que produz ativos de rede, né? Switch, roteador, tal, firewall. E eles têm o NetAcad, que é a academia Networking Academy, né? Então, NetAcad é o nome do site. Lá eles têm cursos muito interessantes sobre vários níveis de complexidade aí de redes, né? Sobre cursos para iniciantes, para operadores de rede, para gerentes de rede, para pessoas que vão fazer configurações em roteadores e tudo mais, fazer manipulação de protocolos de rede de longa distância, etc. Vocês podem visualizar cursos ali que sejam de interesse de vocês e instruções ali da maior gama possível, né? E eu gosto muito de citar o Skills for All, que é uma iniciativa da Cisco. Eu acho que eu estou na frente, vamos passar aqui da frente um pouquinho. Skills for All, que é um site bem interessante vinculado ao NetAcad. Eu acho que eles andaram mudando as nomenclaturas recentemente, mas eu gosto de falar do Skills for All porque é uma referência boa para você procurar cursos, inclusive gratuitos. Ao passo que o NetAcad prevê cursos pagos, o Skills for All ele tem cursos gratuitos ali de segurança, rede básico, outras habilidades, linguagens de programação também,
que vocês podem se candidatar e receber alguns dão certificados, tem alguns pagos que dão certificados, e tem outros que dão rótulos lá, distintivos lá para colocar no LinkedIn e outras vantagens ali que vocês podem colocar no seu currículo online. A princípio, os badges, né, os distintivos para LinkedIn, eles são bem interessantes já para a carreira, porque vão comprovar de forma digital que você fez curso, concluiu algum curso. Então, ele já serve para currículo, ok? Acho bem válido nesse sentido. E basicamente é isso. Eu fico feliz aí que a gente concluiu mais essa disciplina, né? Prossiga, fica aquela mensagem, né? Prossiga com convicção, né? Bons estudos. E acredito que nós chegamos ao final dessa disciplina com êxito, porque nós falamos dos temas fundamentais da disciplina. Acabamos aqui um pouquinho antes de 1h30, né, dessa última aula, mas como a gente não teve ali interação para perguntas e respostas, eu vou ficar devendo isso aí para vocês. Vocês podem de repente fazer no chat e a gente vai conversando nos próximos dias ainda, caso vocês tenham dúvidas e queiram saná-las antes de começar o próximo módulo, as próximas disciplinas. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. Eu adoro o assunto. Sempre que me convidar para um café e falar de rede, eu estou sempre à disposição. Gosto muito de falar sobre isso. Então, espero encontrá-los aí nos bastidores aí dessas nossas andanças da informática, seja em congresso, seja trabalhando juntos aí na carreira que vocês escolheram. Espero encontrá-los em boas condições nesse sentido. Espero encontrá-los proficientes nos assuntos de rede. Fica aí o meu forte abraço e até breve, até as próximas disciplinas. Fiquem com Deus e bons estudos. Até mais.